Pronto, então vamos lá a mais uma noite de estudo. Nós paramos aí na página 20, onde nós vamos falar sobre a segunda tópica freudiana. Lembrando que a primeira tópica de Freud foi consciente, pré-consciente e inconsciente. Na segunda tópica, Freud acrescentou moradores nessas instâncias, né? Então, vamos ver aqui quem são estes, né? E o que nos diz a segunda tópica. Segunda tópica aí, né, tá isto, ou isto, eu e o supereu. A gente fala em id, né? Significa isto, ou coisa. Ego, que significa eu. E superego, supereu. Vamos ver quem são isso. Assim como existe, de acordo com a linhagem freudiana da psicanálise, uma divisão topográfica da mente entre os níveis consciente, pré-consciente e inconsciente, essa mesma linha de psicanálise identifica outra distinção da mente humana. Essa segunda divisão se daria entre id, isto, ego, eu, superego, super-eu. Coloca a teoria estrutural da mente, o id, o ego e o superego podem transitar até certos pontos entre esses níveis mentais que citamos acima. Boa noite para quem entrou. Acabamos de iniciar aí na página 20, o isto, eu e supereu. Ou seja, os elementos não são estáticos ou estruturas completamente rígidas. Você já ouviu falar sobre essas instâncias psíquicas da mente? Não? Então continue a leitura e descubra tudo agora sobre essas três partes da nossa mente. O id, né? O isto. O id é um elemento psicológico da nossa mente. Nele ficam armazenadas nossas pulsões. Então, de onde vêm os desejos? Né? Do id. Porque as nossas pulsões estão inseridas no id. Nossa energia psíquica. Por que fala que toda a nossa energia psíquica vem do id? Porque nós somos movimentados a desejo. Tudo nessa vida é desejo. Mentira, eu não desejo trabalhar. Você não deseja trabalhar. Mas há um desejo aí de não ir trabalhar. Né? Então, tudo é movido pelo desejo. E é isso que nos faz ter energia. Ou eu quero, ou eu não quero. Né? A gente até costuma falar quando a pessoa está em depressão, ela está sem energia psíquica. Ela não está desejando nada. Às vezes há um único desejo, a morte. E aí entra na pulsão de morte, que é voltar ao estado de tranquilidade antes que todas as coisas acontecessem. Né? Então, na verdade, a pessoa que tenta um autoextermínio, ela não quer acabar com a vida dela. Ela quer acabar com a dor que ela está sentindo, com o incômodo que ela está sentindo, com a angústia que ela está sentindo. Né? Então, gravem isso. O id, né,
é onde ficam armazenadas as nossas pulsões, os nossos desejos, e é de lá que vem a nossa energia psíquica. Nossos impulsos mais primitivos, né? Se a gente for comparar ali na questão do cérebro reptiliano, né, no cérebro trino, o id se assemelha ao cérebro reptiliano. Ele tem ali aquelas pulsões, os desejos mais básicos possíveis, né? Primitivo, gente, aqui não quer dizer num sentido pejorativo, né? Primitivo, ignorante. Não, primitivo porque ele nasceu primeiro. É a primeira estrutura psíquica a ser criada. Guiado pelo princípio do prazer. Desejo, princípio do prazer, pulsão. Qual é o princípio do prazer? Eu tudo quero. Gravem isso. Id. Eu tudo quero. Não há para o id nenhuma regra a ser seguida. O id, gente, para ele não tem regra, não tem moral, não tem lei. Ele simplesmente quer. Vamos assaltar um banco? Vamos. Por que não? O id topa tudo. O que não vamos fazer o dinheiro? Ah, não vamos gastar, não vamos torrar. Ótimo, vamos embora. O id é essa parte nossa que não é desprovido de moralidade, de religiosidade, de regras sociais. Tudo que interessa é a vazão do desejo, a ação, a expressão e a satisfação. O id fica localizado no nível inconsciente do cérebro. Não reconhece elementos sociais. Então, não tem problema para o id se aquela pessoa é casada. Eu quero estar com ela. Né? Ah, mas ela é casada. Não tem problema. O id não reconhece isso. Entendeu? Ah, hoje eu não quero ir no trabalho. Não vou faltar. Nossa, mas você tem responsabilidade, você assumiu a responsabilidade, né? Não, tem nada a ver. Eu quero, lembrando, o id, tudo que interessa ao id é a vazão do desejo. Eu desejo não trabalhar hoje. A ação, então eu não vou. A expressão e a satisfação. O id fica localizado no nível inconsciente do cérebro e não reconhece elementos sociais. Portanto, não há certo ou errado. Vamos sair daqui agora, vamos encher a cara depois da aula? Vamos. Ah, mas hoje é terça-feira, amanhã a gente tem que trabalhar cedo. Não. Para o id isso está tudo certo. Ele precisa ser vazar, precisa dar vazão ao desejo. Qual é o desejo? Sair, beber, encher a cara. Então vamos. Para ele está tudo bem. Não há tempo e nem espaço. Não importam as consequências. O id é o ambiente dos impulsos sexuais. Ele está sempre buscando formas de realizar esses impulsos. Ou seja, não aceita ser frustrado. O id, gente, é aquela criança mimada que a gente tem dentro da gente. Alimentado pelo princípio do prazer. Qual é o princípio do prazer? Eu tudo quero, eu tudo posso. Qual o único objetivo do id? Atender aos desejos. O ego. Vamos ver o ego.
o ego, né, eu, o ego seria para Freud o elemento principal entre o id e o superego. Ele é nossa instância psíquica que evolui a partir do id. Por isso possui elementos no inconsciente. O id, ele fica só no inconsciente. O ego, ele pega ali as três instâncias, né? Entre o consciente, pré-consciente e inconsciente. O ego nasceu a partir do id. Por quê? O id fica só no inconsciente. Ele não consegue alcançar a consciência, ele não consegue alcançar a realidade. Ele deseja, mas ele precisa de um veículo de ação para expressar esse desejo, para realizar esse desejo. Quem ele usa? O ego. Então, o id nasce, logo em seguida ele percebe, por exemplo, criança nasceu, preciso de mamar, eu quero mamar. Eu quero mamar. Quem vai chorar por mim? O ego. Vai lá. E aí o ego chora. Aí o ego abre a boca. Aí o ego reclama. O id quer mamar. Dá mamar para ele. O id quer colo. Dá colo para ele. O id quer aquele carrinho ali. Dá o carrinho para ele. Porque o id não tem acesso à consciência. Ele está só no inconsciente. Apesar disso, funciona principalmente a nível consciente, guiado pelo princípio da realidade. Uma das suas funções é limitar o id quando considerar os seus desejos inadequados para determinado momento ou ocasião. Então, o id, na verdade, a gente fala que o id, o ego, ele é o juiz entre o id e o superego. É o ego que vai decidir se vai querer chorar pelo aquele carrinho ou não. Se vai chorar pelo mamar ou não. É o ego que vai decidir se nós vamos sair daqui e tomar cachaça ou não. O ego representa a mediação das exigências do id e as limitações do superego e da sociedade. Em última instância, a partir de um certo ponto da infância, na maioria das vezes, será o ego que tomará uma decisão final, né? Na maioria das vezes, mas muitas vezes nós estamos sendo movidos por ações do id ou pelas ações do superego. Uma pessoa que não possua um ego bem desenvolvido não poderá desenvolver também o superego. Sendo assim, seria guiada exclusivamente pelos impulsos primitivos, ou seja, pelo id. É aquela pessoa que a gente fala que tem o ego fraco, né? Então ela não vai ter um superego muito articulado, então ela não vai saber tomar decisões, ela vai ser influenciável, ela vai se sujeitar às satisfações do id, aos desejos do id. O superego, vamos ver quem é o superego. O superego, por sua vez, é consciente e inconsciente. Ele é desenvolvido ainda na infância a partir do ego, no momento em que a criança passa a entender os ensinamentos pelos pais, passados pelos pais, pela escola e pelos outros. O superego, gente, ele dá ali na fase fálica, entre 4 a 6 anos, ele começa a ser desenvolvido. A gente fala que o superego, ele é herdeiro do complexo de Édipo, que a gente vai ver mais para frente, aonde existe
o complexo de castração. O complexo de castração me encaixa no princípio da realidade. O id, eu tudo quero, eu tudo posso. O superego, mas nem tudo é permitido. Nem tudo pode. Há uma castração dos desejos no princípio da realidade. Eu quero beber hoje, mas não posso, porque amanhã de manhã vamos trabalhar. Eu quero sair daqui e maratonar uma série até 5 horas da manhã. Não posso. Por quê? Porque amanhã eu tenho que levantar cedo. Como é que eu vou trabalhar amanhã? Quem quer maratonar? O id. Inconsequente, ilógico, prazer. Quem está falando que não pode? O superego. Por quê? Porque ele aprendeu as regras sociais. Qual é as regras sociais? Amanhã você tem dia de trabalhar, então não é dia de fazer isso. Você precisa descansar para amanhã você ir trabalhar. O que eu faço, gente? Eu vou maratonar ou eu não vou maratonar a série? Quem decide? O ego. É o ego que vai tomar a decisão. Se o ego fala assim, tudo bem, amanhã a gente vai levantar mais tarde, não tem tanta coisa para fazer no trabalho, dá para eu, não tem muita, amanhã eu vou só cumprir tabela no trabalho, vou só chegar, bater o cartão, ligar o computador lá e ver um probleminha, depois eu vou voltar para casa. Tudo bem, eu posso maratonar essa série. Não, amanhã, realmente, amanhã vai ser um dia puxado, vai ter tempo, melhor descansar hoje. Quem vai atender, quem vai ouvir, é o um e o outro é o ego. E o ego que vai decidir. Seria melhor que fosse assim, viu, gente? Mas quase sempre nunca é. Vamos terminar aqui. Aí eu já explico isso melhor para você. Oi, Ju, pode falar. Juliana? Juliana, você levantou a mão aí, mas não estou te ouvindo. Vou dar sequência aqui e depois a gente volta em você. Ele é o aspecto social do trio. O ego e superego, né? Do trio, id, ego e superego. Resulta em grande parte das imposições e castigos sofridos na infância. Ele se encontra e participa desses dois níveis mentais. O superego é a censura, a culpa, o medo da punição. Pode ser visto como uma instância reguladora. A moral, a ética, a noção de certo e errado, todas as imposições sociais se internalizam no superego. Ele se posiciona contra o id, pois representa o que há de mais civilizado, enquanto o id é primitivo, de cultural em nós, em detrimento dos impulsos arcaicos do id. Enquanto para o id não existe certo ou errado, para o superego não existe meio termo entre certo e errado. Ou é ou não é. Ou seja, se você não está fazendo a coisa certa, automaticamente você está fazendo errado. E aí você vai sofrer punições, mesmo que essa punição seja interna, né? Deixa eu virar aqui a câmera e aí eu vou. Lê? Espera aí, Juliana, pode falar, Lorelai.
Vamos falar assim, fica. A Lorelai está passando assim, quando os pais não usam o complexo de castração, né? Não educam adequadamente seu filho, aquela criança que é largada, ela vai entender que ela tudo pode. Todos os desejos do id pode. Né? Lógico, obviamente, que outras instâncias da sociedade vai ensinar essa pessoa. Tá, não, peraí, não, não, isso aí, a punição, quando a gente diz, é colocar limites. E isso eu posso fazer conversando, eu não preciso espancar a pessoa, o sujeito. Isso aí você vai causar trauma na criança. Qual é o correto? Olha, você fez isso, senta aqui, você fez isso, isso e isso. Não pode. A criança entender que não pode. Né? Ah, você foi lá, vamos supor, na escola é muito comum roubar a coisa do coleguinha. Que ainda não entendeu o conceito moral, o conceito de leis. Né? É legal do colega, é bacana, é dele, mas eu vou levar para mim. Por quê? Porque parte do id, o desejo de ter aquele objeto. E esse desejo de ter aquele objeto, para o id não existe certo nem errado. Vai lá, pega, é legal. Você não tem, pega para você. A criança vai e pega, aí o pai descobre, a mãe descobre. Olha, não pode fazer isso. É do outro colega, não é seu. As coisas dos outros a gente não mexe. Então aí há uma castração do desejo. Né? A criança ela vai começar a entender e a entronizar esses conceitos do que é certo e do que é errado. E aí o superego dela vai se estruturar. Tanto é que a criança, antes ali dos 4, 5 anos, quem é o superego da criança? O pai e a mãe. Não faz isso, isso não pode. Sai daí que você vai machucar. A criança começa a entender isso melhor depois. Né? Por exemplo, eu cito uma história que aconteceu com a minha neta. Minha neta estava uns 6 anos de idade, mais ou menos, por aí, e sinal amarelo, eu, pum, passei. Ela, ó, passou no sinal amarelo, hein? Eu falei assim, mas qual o problema? Amarelo é a atenção. Eu falei, aonde você aprendeu isso? Na escola. Então, quer dizer, ela já introjetou aquele conceito do que era certo e que é errado e já me repreendeu. O superego dela me repreendeu. O meu id, que falou, vai que dá. Né? E dá. Né? Então, a criança começa, quando a criança começa a ter essa noção maior de certo e errado, né? O superego dela começa a ser constituído. Se não há ninguém que faça isso, o que prevalece? O impulso do id. Não vai existir a instância reguladora do id. Para o id. O id vai nadar e deitar de braçada nisso. Né? Aqui eu tenho um modelo para vocês um gráficozinho, né? Então, aqui seria, né, aquele iceberg que eu expliquei para vocês. Aqui aquela faixa, né, do iceberg que ora aqui só a parte superior do iceberg, que é o consciente. Aqui aquela faixa que ora está para baixo, ora está para cima, que é o pré-consciente. E tudo isso que está aqui embaixo, tudo isso é o inconsciente. O id está só aqui. O id fica só aqui, ó, na porção inconsciente. O ego, ele nasce aqui do id, coladinho do id, e ó, passa nas 3 instâncias. Então a gente tem esse estreito aqui que é o ego. E o superego também pega as 3 instâncias, mas atua mais no inconsciente e no consciente. Vocês perceberam que
o ego é uma faixinha muito estreita aqui. Eu tenho muito mais id e muito mais superego. Então, o ego faz um trabalho danado para regular esse, né, para regular o id e para regular o superego. Você queria perguntar alguma coisa, Juliana? Oi, Lê, desculpa não ter respondido aquela hora que eu falei que eu estou no netbook diferente, aí eu me perdi. Ô, Lê, não estou conseguindo, como é que fala? Assimilar essa parte que eu fico, desde o começo do curso, eu fico meio confusa, porque na minha cabeça ficou que a característica, pela vida inteira a gente escutar do ego, pessoa egóica, do egoísmo, eu acho que fiquei com isso, que o ego é mais parecido com o que você explica do id do que do ego em si. Tem essa confusão. A E Juliana aí, está como é que faz? Eu estou confusa desde o karma. começo. Não consigo tirar essa. Toda, eu já perguntei isso, fico incomodada, que eu não Calma estou que você vai conseguindo. entender. Isso é uma questão porque você vem com um pensamento leigo. O leigo entende que o ego é tudo isso que o id faz. Por que que a gente fala que uma pessoa é egoísta? Que ela é egocentrista? Porque ego significa o quê? Eu. Ela, o movimento dela é voltado para quem? Para ela. Então, tudo que ela vai fazer é em proveito do eu dela, desse indivíduo. Por isso que a gente chama de egoísta. Mas ela obedece quem? Ao superego ou ao id? Esse eu, esse ego? Ao id. A quem? Ao id? Ao id. Então, o ego de uma pessoa egoísta está obedecendo a dinâmica de quem? Do id ou do superego? Do id. Por isso que confunde, porque para o leigo, ele não sabe que existe ego, id e superego. Ele sabe que só existe o ego. Então, a pessoa egoísta, ela é aquilo tudo ali, aquele terror de poços de maldades, que vem do id. Agora, você, como estudante de psicanálise, sabe que uma pessoa egoísta obedece os impulsos vindo do inconsciente a partir do id. Conseguiu entender, Juliana? Né? Se ela obedecesse, Mais ou menos. se ela obedecesse, se o ego desse indivíduo egoísta obedecesse os impulsos do superego, ele não seria egoísta. Ele seria punitivo, castrador. Vamos supor, um exemplo, tá? Um indivíduo recebe, está num ambiente de trabalho, o outro vai receber uma proposta, uma promoção. O que que esse indivíduo faz? Vai lá, articula e chega para o chefe e fala assim: olha, você vai dar a promoção do cargo para fulano? Ah, estou pensando. Ah, então, ele falou para mim que ele não está afim de ficar na empresa, não. Ele vai ficar aqui só mais um tempo e vai embora. E é mentira. Né? Ah, é? Ah, então vou pôr você como chefe. Ah, tá bom, eu aceito. Uma pessoa egoísta foi lá, passou a perna na outra. Ela foi movida pelo superego ou pelo id? Pelo id. Quem queria assumir o cargo? Quem que é imoral? O id. O id não existe moral, não existe ética. Isso é antiético que você fez. Olê, então, se eu entendi, agora que eu não vou ser mais leiga, quem usa esse termo errado da pessoa egóica, egocêntrica, que tem o ego inflado, é uma pessoa que o superego está deficiente nela. Ela só dá vazão pro id. Exatamente. Exatamente isso. Ah, A tá. Então, o pessoa leigo que não egoísta, com ego entende, por inflado, isso... com Ah, isso, o superego é deficiente, sim. Né? Ou quem opera nesse indivíduo? O id. Tem algum.
algumas patologias, alguns transtornos de personalidade que apaga o superego. O narcisista. O narcisista é o quê? Egoísta. Né? Então, o superego do narcisista quase não existe. E se existe, é para você, não para ele. Ele vai punir você, ele vai te dar lição de moral, ele vai falar que você está errado. Entendeu? Então, ele usa o superego para punir você, não nunca para punir. Nunca para ele sentir o culpado. Muito pelo contrário, ele não tem erro, ele não erra. Mas isso nós vamos ver mais para frente. O que eu quero que vocês entendam aqui agora é a diferença entre id, ego e superego, como cada um age. Então, vamos só fazer uma recapitulação antes de a gente terminar aqui, a gente dar sequência. O id, a gente nasce com ele voltado no princípio do prazer. Ele é ilegal, imoral, não existe certo nem errado. Ele é a nossa fonte de energia psíquica, porque nós somos movimentados a desejo. Tudo, gente, para e analisa. Tudo é desejo. Um desejo de que eu quero ou um desejo que eu não quero. E da onde vem esse impulso? Do id. Olê, perdão, eu não posso, senão vou me perder aqui também. Vai. Aí, mas então o id como é que é imoral, tudo, mas não é que seja uma conotação negativa. É imoral porque a sociedade impõe, porque às vezes o que é Nós da vamos nossa... chegar lá. Nós vamos chegar lá. Ah, estou muito apressado, mas não é isso, porque não é A uma coisa só Juliana está negativa. colocando aqui que o id não é só negativo. Não. Nem o superego é só negativo, nem o ego é negativo. Nós precisamos dessas três estruturas. Vocês já vão ver. Então, vamos lá. O que acontece? O id é todas as características que eu falei para vocês. Vamos para o superego? É o oposto. O superego é a gente... Gente, o superego ele tem um apelido. Pai interno. E ele é aquele pai autoritário, punitivo, castrador, rígido. É aquele pai à moda antiga, severo. Que não fez o que eu quero, não me deu boa noite, vai ajoelhar no milho. Né? Ele é totalmente o oposto. Ele é cheio de regras sociais, cheio das leis, ele é cheio da moral, do código de ética daquela sociedade que vive. O superego, o id eu já nasço pronto, ele é daquele jeito, ele não se altera. O superego a gente aprende, continua aprendendo. Se vocês saírem daqui, for para o Oriente Médio, vocês vão aprender que você não pode cumprimentar com a mão direita, porque a mão direita é para limpar, a mão esquerda tem uma mão lá que eles usam para limpar o fiofó. Então você não se cumprimenta. Eles só usam, eu acho que é a esquerda. Eles só usam, ou a direita, eu não lembro. Acho que é a esquerda. Eles só usam a mão esquerda para limpar o fiofó, então você não pode comer com a mão esquerda, você não pode cumprimentar o outro, tocar a outra pessoa com a mão esquerda, porque é uma mão suja, teoricamente. Você usa para limpar o roscotó. Então só pode fazer com a direita. Se você for morar lá, você vai aprender isso. Você vai aprender, não posso. Né? Na hora que toca lá, você vai ter que fazer um certo ritual lá mesmo que você não for do Islã. Mas você está no país deles, então você vai obedecer a uma regra. Nessa hora você vai parar tudo que está fazendo, você não precisa se ajoelhar em direção à Meca. Mas você, em respeito, você vai parar o que você está fazendo e vai esperar terminar a oração. Então o superego, ele vai aprendendo ao longo do tempo. O id não, ele já nasce pronto, é aquilo, não se altera. O superego não, o superego vai aprendendo de acordo com a vida.
Então, e quem é o ego? O ego sou eu, essa instância que vai decidir quem ouvir. Vou ouvir o id ou vou ouvir o superego? Imaginem, gente, que o id. Imagine que vocês estão que vocês são um cocheiro. Eu já falei esse exemplo para vocês, mas é um exemplo muito bom. Vocês são um cocheiro de uma carruagem. Lá, seguindo uma estrada, existe um cavalo muito bom de um lado e um cavalo muito bom do outro. São dois cavalos fortes. E o que acontece? E você está ali sentando o pau e um cavalo vai para a direita, você puxa, você faz força. O outro vai para a esquerda, você puxa, faz força, você fica naquela briga. Ou um cavalo vai reto, né? E você puxa o outro e ele tenta sair, você traz ele de volta para manter a linha ali. Ou um cavalo é muito fraquinho, o outro vai mais, vai puxando, e não tem uma sincronia entre esse cavalo, você vai ter muito esforço para fazer essa viagem. Essa estrada. Vocês estão me ouvindo em casa, gente? Deu uma piscada na luz aqui, deu conexão perdida. Travou aqui, Lê, mas já voltou. Ah, obrigado. Vou ligar o ar aqui, senão não vamos morrer cozido. Então, recapitulando, essa estrada que você está pilotando essa carruagem aí é a sua vida. Ego é você, o cocheiro, que está ali controlando os dois cavalos. Um cavalo é o id e o outro é o superego. Qual é o ideal? Que essas três instâncias estejam em sincronia, falando a mesma língua. Você imagina os dois cavalinhos andando, poc, 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 poc. O cocheiro está aqui sem fazer muito esforço, só aproveitando a paisagem e curtindo a vida e seguindo a viagem. Então, é muito importante o equilíbrio, né? É importante que essas três instâncias estejam equilibradas. Por quê? Se eu for uma pessoa só id, eu vou ser aquela pessoa que não está nem aí com nada. É a pessoa irresponsável, imatura. A vida é uma grande festa. São uns adolescentes que a gente vê aí pela vida, né? O que é um adolescente? Aquele adulto com comportamento de adolescente. Com 50 anos, mora com a mãe, mora com o pai, sai, bebe, gasta, não para emprego, namora 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, não quer compromisso com nada. A vida é uma grande festa. Nossa, mas não é legal ser assim? Tem um preço. Tem um preço. Porque o superego externo vai te cobrar. Quem é o superego externo? A sociedade. A sociedade vai apontar você. E vai chegar um momento que isso vai bater. Aí você fala assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Né? Um flechinho de superego. Superego no último respiro, afogado ali nessa pressão toda do id, ele põe a cabeça para fora e fala assim, olha o que você fez na sua vida. Aí o que o id faz? O ego fala assim, nossa, é mesmo, o que eu fiz na minha vida? O id fala assim, se dane, agora já não fez mesmo, mas afunda o superego, vamos tocar o pau de novo, vamos sair, vamos beber, vamos pra gandaia, vamos fumar maconha, vamos fazer o que tem que fazer. Vamos curtir a vida.
Então, se eu sou só id, eu me estrepo. Até a gente não vê muitas pessoas assim, uma ou outra. E a gente mais vê? Pessoas inseguras, pessoas amedrontadas. Pessoa recebe uma proposta de serviço. Vamos mudar de serviço? Ó, vai ganhar mais, vai trabalhar menos. Ai, não vai. Não vou, sabe por quê? Ai, não conheço ninguém lá. E se eu chego lá e não dá certo? Quem fala isso? Superego. O superego vai ser duro, castrador, punitivo, inseguro. Superego, para deixar uma pessoa insegura, é o superego. A pessoa ansiosa é o superego. O id não tá nem aí com nada, a pessoa não fica ansiosa. Vai trocar de emprego? Vambora. Vai ganhar mais? É, vambora, mais dinheiro para eu gastar. O superego. Não. Ai, mas será? Nossa, mas eu já estou tantos anos nessa empresa, mas se eu chego lá, aí não dá certo, né? Eu não aprendo o serviço, aí eu não me dou bem com os colegas, que eu já conheço todo mundo. Aí você não vai. O que a gente mais vê? O superego duro. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que tem o superego muito duro. A pessoa que não se permite. E por que é mais comum a gente ver isso? Porque nós sofremos as pressões internas daquilo que nos foi passado como conceitos, como pré-conceitos, como regras, como leis que já formamos, além das pressões externas. Além dos superegos externos, que o Lacan chamava de o grande a voz do outro, né? Aí vira seu pai e fala assim, eu conheço um caso aqui. A menina, assim, tem inteligentíssima, tem um potencial muito grande, trabalha num laboratório daqui da cidade e essa parte de burocrático, de convênio, eu não sei se vocês já tiveram contato com isso, mas de fazer faturamento de convênio, gente, é um saco, é um porre. Se você deixa de pôr uma vírgula, um código, um númerozinho, uma anotação, o convênio glosa a sua conta, né? Ele glosa aquele pedido de exame e aí ele vai te pagar 3, 4 meses depois, porque aí você tem que refazer tudo. É um porre. Ela não erra uma de nenhum convênio. Ela não tem uma glosa em nada. E às vezes aparece bem glosado, ela manda de volta. Ela fala, vocês erraram. Ela tem essa moral. Quem errou foi vocês. Isso aqui, de acordo com a lei tal, 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 já mudou, já foi alterado, tal, 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 tal. Agora o que vale é isso. Ela ensina o pessoal do convênio. Não valorizam ela e ela teve um problema de coluna, muito tempo sentada, travou a coluna, ficou com a coluna ruim. Chegou para os chefes e falou, olha, vou ter que fazer uma cirurgia, vou ter que me afastar por 3 meses. Eu não sei se você voltar aqui, se a gente vai segurar você. A gente precisa de você agora. 3 meses eu não sei se vai dar. Aí, ela foi. Ela tinha um cargo de supervisão. Quando ela voltou para a recepção, porque eles colocaram outro na supervisão. Falei, não, tá lá. Volta você para a recepção. Voltou ela para a recepção. E ela recebendo propostas dos convênios todos. Na época, o top aqui em Taubaté era a Unimed. A Unimed fez uma proposta para ela para ganhar 3 vezes mais do que ela ganhava. Eu fui um dos que falei, mas na época não tinha psicanálise, nada, só enfermagem. Disse, mas fulana, o que você está esperando? Sabe qual foi a resposta que me indignou? Lá em casa, todos nós
aposentamos no primeiro emprego. Meu pai, meus 2 irmãos e a minha irmã. Ela falou assim, tem um irmão e uma irmã que já fazem 18 e 20 anos que estão na empresa. E eu já faz 14. Eu não vou sair daqui. Eu vou me aposentar aqui. Porque nós não mudamos de emprego. Quem falou isso? O ID ou o superego? Superego. Não, e tá até hoje, viu, gente? Tá até hoje. Não tá aposentado ainda não. Tá até hoje, e pior ainda, porque os caras não dão o mínimo valor para ela, tirou ela de uma unidade, socou lá na outra unidade, que é lá no Fiofó do Judas, muito mais longe que a casa dela, e agora ela ainda tem que, como é uma unidade pequena, ela é secretária, faxineira, copeira, recebendo o mesmo salário. Mas o superego está feliz da vida. Por quê? Papai disse que nós não podemos ter mais ou tempo. É feio. Suja a carteira. Entendeu como é rígido, como é duro, como é caçador, como é punitivo o superego? Então não adianta eu ser só superego, não adianta eu ser só id. Eu preciso estar em equilíbrio com essas 3 instâncias. Agora que vocês já sabem disso, eu gostaria muito que vocês fizessem uma outra autoanálise, além daquela do exercício. Quem é que fala mais dentro de vocês? Id, ego, superego. Ou se tem um equilíbrio, se vocês são bem resolvidos, né? Não, eu acho que eu me permito a determinadas coisas, tem coisa que eu não gosto, eu não faço, mas tem coisa que eu curto, eu me permito deitar 4 horas da tarde e tirar um cochilo. Tem superego que não deixa, né? É dormir de tarde? Pra quê? Você não pode dormir de tarde. Depois você não dorme de noite, né? Então, vai analisando aí vocês, vai fazendo essa autoanálise. E a partir do momento que vocês descobrirem quem é que fala dentro de você, eu tenho quase toda certeza que a maioria vai ser o superego, manda ele calar a boca. Se for o id, manda o id calar a boca. Mas se for o superego, cala a boca. Eu tô com vontade de tirar um cochilo. Não, não pode dormir agora. Fica quieto, eu vou dormir sim. Se não dormir à noite, problema à noite. Eu vou assistir televisão, ver outra coisa. Porque é uma forma de vocês ficarem mais leves, levar a vida mais tranquila. A maioria dos pacientes que vocês vão receber, gente, tem o superego extremamente duro. Extremamente cruel. Que paralisa a pessoa, impede a pessoa de tomar decisão, impede a pessoa de ter uma vida leve. Casei, meu casamento tá uma porcaria. Mas não pode separar. Tem os filhos, tem isso, tem a casa. Eu já ouvi até que assim, não me separo por causa dos cachorros. O Id já tinha mandado os cachorros pro inferno. O marido, os cachorros, tudo pro inferno, tô nem aí. Vou embora, vou viver minha vida, vou ser feliz. Então, é equilibrar essas instâncias. Senão sofre muito. A vida fica difícil, a vida fica pesada. Quando uma ou outra está atuando demais. Você queria perguntar alguma coisa, Juliana? Olê, assim como os tipos libidinais, que você está perguntando para a gente fazer uma análise, o ego, o superego e o id pode ter uma época que está mais em alta, está mais, como fala? Mais aparente, mais Entendi. independente do que está acontecendo de fator externo, ou como você falou, independente lá da primeira fase, né, do castração, da fase de. Independente disso, durante
a vida. Pode acontecer oscilação, independente do que uma pessoa foi criada, independente do fator externo, como no tipo libidinais? Tá, a Juliana está perguntando se, assim como no tipo de libidinais, o id, ego, superego pode oscilar na fase da vida da gente, né? O ego não, o ego sempre vai ser ali. O id pode ter determinada fase da vida, como na adolescência, o id tende a falar mais alto, né? Na primeira infância também, o id tende a falar mais alto. Mas depois, numa fase adulta, Juliana, é sempre um que prevalece mais. Até que a pessoa caia em si, busque ajuda, né? E veja que se aquilo está causando algum sofrimento, e aí ela aprenda a equalizar isso, né? Então, no momento que vocês estão vivendo, se vocês pararem aí para ver, vocês têm um comportamento quase que único de uma vida toda. Desde que vocês começaram a se entender como adultos, vocês começaram a ter um tipo de comportamento influenciado mais pelo id ou mais pelo superego. Pessoas que já passaram, vamos supor, já sofri muito, já pensei, já fui muito porra louca, já bebi, já bati carro, já fumei, já usei droga, já tava nem aí com nada. Agora eu mudei, porque sofreu. Em alguma parte ali sofreu. Aí mudou, né? Baixou um pouco o id, soltou um pouco mais o superego. Vamos beber? Não. Vamos tirar um racha de carro? Não. Oi? Ele se falou uma coisa que pode acontecer. Uma pessoa que às vezes, né, passou a adolescência inteira aprontando, com o id lá em cima, depois desenvolve um superego muito duro. Não é bom, né? Acontece, né? Acontece. A gente vê alguns religiosos, algumas pessoas religiosas assim, teve uma vida extremamente despirocada, depois virou fanático dentro da igreja. Não só em igreja, alguns templos, alguma coisa. É assim, voltado para a vida religiosa. Porque aí o superego fala, a religião não vai deixar você fazer aquilo. Ah, também. O casado, a pessoa que casou, levou uma vida certinha, o superego muito ali, depois liberta o id que ninguém segura. Acontece. Oscila também, né? Nasceu e criado dentro de uma doutrina religiosa. Depois chega numa certa idade da vida, despirocou, não tá nem aí. Ah, agora não quero mais saber, liberou o id direto. Não é legal. Vai ter consequência, né? Então, é equilíbrio. Equilíbrio nessas três instâncias. A gente tem que manter sempre isso, nem muito ao céu, nem muito à terra. Num nível adequado em que minha vida fica leve, fique feliz, eu não me estresse com as minhas consequências, né? Então, se analisem aí como que vocês estão nesse momento da vida de vocês, quem está falando dentro de vocês aí. Depois, se quiser trocar um papo fora ou no grupo, fiquem à vontade, tá? E para tentar equalizar isso, para tentar ficar a vida mais leve, mais tranquila, mais light. A gente precisa das duas instâncias, né? Porque se eu sou só id, eu vou sofrer consequência, né? Mas se eu for ser só superego, eu não vou ter prazer na minha vida. Eu não vou me permitir a nada. Então, eu preciso de um pouco de responsabilidade na minha vida, lógico. Eu preciso obedecer às regras, às normas da sociedade que eu vivo,
Lógico. Mas eu também preciso ter prazer. Também preciso de um pouco de diversão, um pouco de relaxamento, né? Eu preciso que umas partes dos meus desejos sejam realizados. Vamos lá. Trabalhando em conjunto, que é isso que tem que ser. Com o desenvolvimento da personalidade, o id, o ego e o superego já estão todos presentes na nossa mente. Ocorre, então, em muitas ocasiões, uma batalha. O id e o superego tentam em vários momentos assumir o controle da situação. Lembra do cocheiro? Uma hora um puxa para o lado, outra hora o outro puxa para o outro. Tendo em vista que os dois representam os desejos e impulsos completamente opostos. O ego começa a trabalhar. O ego mantém o equilíbrio entre os dois lados distintos, como uma espécie de balança mediadora. Ele avalia a vontade do id e do superego, para chegar muitas vezes ao meio termo. Assim, nós nos mantemos na vida e em sociedade sem nos comportarmos como um animal irracional, mas também sem pensar demais sobre tudo. Ou seja, mesmo quando nos comprometemos a não comer um doce, por exemplo, por vezes nos damos a esse pequeno prazer, por saber que irá nos ajudar psicologicamente, né? Esses dias eu estava conversando com um paciente aqui, ele é diabético e tudo. Aí ele falou assim: nossa, faz tanto tempo que eu não como um bolo de cenoura. Ele falou assim: mas aquele bolo de cenoura que tem aquela tonelada de chocolate em cima. Ele falou: mas qual é o problema de você comer isso? Ele falou: ah, minha diabetes. Ué, mas não está controlado? Você não toma remédio? Você não vai ter que tomar remédio para essa vida? Eu não vou falar para você comer todo dia e comer um bolo inteiro. Mas um pedaço, você acha que realmente vai mudar todo o seu quadro? Eu falei: acho que não, né? Eu falei: pois é. E aí ele comeu. Deixa eu ver se eu tenho. Ele me mandou a foto do bolo. Deixa eu ver se eu tenho aqui para compartilhar com vocês. Tem. Eu vou pôr lá no grupo, vou mandar lá no grupo para você. Deu até vontade de comer também. Olha lá, matei minha vontade do bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro, feito por mim. Então, é isso, né? A gente deu a oportunidade do id se manifestar, de ter um pouquinho de prazer na vida. Porque senão a vida fica muito dura. O superego ali: não, você não pode comer doce, olha o seu diabetes, você vai tomar insulina, mas vai. Peraí, vamos ver isso aí, vamos reavaliar isso. Isso realmente, um pedaço de bolo vai te descompensar assim, a um grau de você entrar numa insuficiência renal, entrar numa hemodiálise por causa de um pedaço de bolo? Não, não tem problema. Pode comer. E ele foi e fez. E aí liberou o id ficou feliz, né? Ficou contente, né? Então é isso, gente. A gente não pode ser irracional, né? A ponto de pegar um bolo desse, a pessoa diabética comer o bolo inteiro, amanhã fazer outro, comer outro também. Isso é irracional, porque você sabe que vai dar problema. Uma hora seu corpo vai reagir e você vai ter consequências sobre isso. Mas eu também não preciso ficar pensando muito sobre tudo. Né? Que nem problema. Não adianta pensar em cima do problema. O problema chegou, viu lá a solução para ele, vamos embora, vamos partir para ação. Não fica pensando, porque se pensar, você não age. E o problema, ele precisa de ação para ser resolvido. Você precisa ir para cima dele. Né? Muitas vezes o superego fica ali: não, mas você já analisou tudo? Não, veja isso, olha aquilo outro.
Não, manda o id. O que tem para fazer? Isso, então vamos embora, vamos fazer. Vamos para cima. Exemplo de id, ego e superego. Imagine que você esteja em um bar, chegou às 19 horas e já é meia-noite. Amanhã você entra às 8 horas da manhã no trabalho. Já bebeu cerveja suficiente para relaxar. Os amigos propõem mais uma. E você para e pensa. Nessa situação, o id diria: fica aí, só mais uma, ainda dá para dormir bastante e uma ressaca nunca matou ninguém. O superego, por sua vez, diria algo como: nem pensar, você já bebeu demais, mais do que o suficiente. Não vai trabalhar bem amanhã e seu chefe vai perceber. Você sabe que ele já não gosta muito de você. E é segunda-feira. O ego, então, precisa tomar uma decisão conciliadora. É claro que isso pode mudar de acordo com a força do seu superego. Mas em uma situação ideal, ele diria: bom, por que você não pega uma garrafa d'água e vai descansar? Pensando bem, você já está até com sono e é bom não dar motivos para o seu chefe em tempos de crise. Sabe como você fica estranho de ressaca? É dessa forma que podemos perceber a presença dessas três instâncias psíquicas em nosso dia. São como vozes dentro da nossa própria cabeça, quase sempre discordantes, aconselhando nossas ações e tomadas de decisão. Id, ego e... gente, vocês lembram um desenho do Pato Donald? Que tinha, assim, um anjinho de um lado e um capetinha do outro. Vocês olharem no YouTube, vocês acham que ainda acham esse desenho aí. E o Pato Donald está indo para a escola, o capetinha fala assim: não, vamos nadar no rio. E o anjinho: não, não vai. A gente tem que ir para a escola. E o capetinha: não, vamos nadar no rio. Aí desvia o caminho. Aí vai para o rio. O anjinho vai para a escola. Quando o anjinho olha, o anjinho volta. Vai lá e pega. Aí o capetinha fala assim: vamos fumar. Aí dá um charuto para ele dá aquele tragão. Aí o anjinho vai lá jogar água no charuto, né? Atua, é mais ou menos o id e o ego e o superego ali naquele desenho retratado. Tem algumas simbologias que usam isso, né? Uma imagem de um demoninho para o id e um anjinho para o superego. Eu não gosto dessa simbologia porque me parece que o id é mal e o superego é bom. Não, o id pode ser bom às vezes, como no caso do rapaz do bolo aí, que eu citei para vocês, e o superego pode ser muito ruim às vezes, como no caso da menina que está no emprego até hoje porque o pai disse que não pode trocar de emprego. Tem que ficar no emprego o resto da vida para não sujar a carteira. É ruim. É um superego ruim que prejudicou. Entendeu? Então eu não gosto muito dessas representações, quando vocês veem esses gráficos aí, de id, ego, superego, se tiver um demoninho e um anjinho, exclui isso da mente de vocês, porque nós precisamos dos dois. O id, ego e superego, conclusão. Uma das funções do ego, segundo Freud, é reprimir o conteúdo inconsciente e garantir que ele permaneça lá. Esse conteúdo, no entanto, se esforça para, de alguma forma, driblar essa repressão. Para isso, seriam utilizados alguns mecanismos denominados pelo autor deslocamento e condensação. Jacobson associou posteriormente o deslocamento como uma figura de linguagem chamada metomínia, enquanto a condensação seria como uma metáfora. Nos sonhos, através de símbolos imagéticos, os pensamentos inconscientes conseguiriam se expressar. Esses símbolos imagéticos podem ser tanto metafóricos quanto metomínicos. Isso aqui a gente vai tem muito de Lacan na hora que a gente estiver
vendo Lacan, a gente vai ver essa parte de metáfora e de metonímia. Além dos sonhos, essa expressão se dá pela fala ou, mais especificamente, por atos falhos, pelo humor. Para Freud, essas expressões assumem um caráter de piada, equívoco aleatório, mas não são desprovidas de significado. São, na verdade, mecanismos da fala que permitem a expressão de ideias inconscientes combinadas com ideias conscientes. São uma forma de liberar, ainda que parcialmente, as pulsões do id, né? No caso do velório, quem queria dar parabéns para a família do defunto? O id. O superego jamais iria fazer isso. Assim como nos sonhos, a fala aparece, então, como uma forma de investigar o inconsciente humano e compreender as causas das psicopatologias. Por isso, Freud, em seus estudos e trabalhos, passou a associar o campo da linguística ao da psicanálise. Posteriormente, essa associação é resgatada por Lacan, como já mencionamos. Então, né, como aquele conteúdo inconsciente, aqueles impulsos do id, muitas vezes, né, é reprimido pelo ego, pelo superego, lembrando que os ego e o superego trabalham nas três instâncias. Então o superego olha, isso não pode, o ego é verdade, isso não pode vir, fica aí embaixo. Ele precisa ser saído porque qual é a missão do id? Os desejos serem realizados. Então ele usa outra linguagem, outra roupagem, outra significação, como o rapaz das canetas, como o exemplo que eu dei para vocês do vizinho que quer sair com a vizinha e não pode porque é casado, então sonha que está andando de bicicleta. Para o id não importa. Para o id está tudo bem. Para o inconsciente está tudo bem. Foi uma representação, o desejo foi realizado. Recapitulando, através da compreensão do id, ego e superego, podemos, portanto, entender melhor de onde vêm os nossos sentimentos de culpa e autocensura, o superego. Podemos também entender por que muitas decisões são difíceis de serem tomadas e dificilmente nos sentimos plenamente satisfeitos com elas. O id, ego e superego não podem concordar, já que a vida em sociedade existe sublimação das pulsões. Não posso sair por aí fazendo tudo que eu quero, né? Num calor desse, a gente queria andar pelado. Pode? Não. Nem dentro da sua casa se tiver alguém lá. E talvez, se você ficar sozinha, você vai andar pelada dentro da sua casa, o superego vai falar assim, coisa feia, andando pelado. Vai pôr uma roupa. Oh, mas você tá sozinho dentro de casa, tá maior calor, qual é o problema? O superego vai ficar ali falando na sua cabeça, né? Por quê? Porque andar pelado, para nós, na nossa sociedade, é normal, mas para o índio não é normal, é atentado ao pudor, é feio, é imoral, é pecado. Para o índio é normal. O índio tá todo mundo lá pelado, andando para lá. Gente, exemplo de civilização perfeita é o índio. Não tem, tá nem aí, eles têm os códigos deles lá também, mas que o superego atua, mas eles são muito mais equilibrados do que nós. Não existe pressão da sociedade, não existe cobranças. Cada um sabe o que tem que ser feito, cada um faz a sua parte e vamos embora, em prol do coletivo. Essa discordância interna é que nos traz muitas vezes frustrações, indecisão e mal-estar. Daí o sujeito desenvolve uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, uma depressão, né? Por quê?
Vou marcar uma coisa aqui. Porque existe um conflito interno entre o id e o superego. Aquela pessoa que recebeu uma proposta de trabalho para ir para uma outra empresa que vai ganhar mais. Ai, meu Deus, eu vou ou não vou? Ai, será que eu devo ir? Ai, vai ser bom, você vai ganhar mais. O outro lado, ai, mas, nossa, é uma área que você nunca atuou, né? O equipamento que você trabalha, que você vai trabalhar lá é diferente se você não aprende. E aquilo vai. E só que, gente, aqui nós estamos usando um exemplo específico para vocês entenderem. Mas a pessoa que chega com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, ela faz isso até na hora de trocar um sapato. A grande maioria de vocês me mandou o exercício com a resposta de identificação do tipo libidinal obsessivo. Obsessivo. A grande maioria é obsessivo. Eu já esperava isso. Por quê? Superego. Superego muito duro. É o superego que deixa obsessivo. Olha, você já fechou a porta? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Olha, tem que fazer tudo isso aqui. Você vai trabalhar? Então já arruma sua roupa agora, já põe ali no coisa, já deixa a toalha pronta para se levantar, tomar banho, já deixa até a pasta de dente na coisa para você, né? Já pôs o relógio para despertar, põe o celular, põe a Alexa também, porque se o relógio, o celular faltar, tem a Alexa para despertar junto. São coisas mínimas que vai vindo no dia a dia vai vindo, vai te enchendo. Quando chega um problema de fato maior que exige um pouco mais de energia sua para resolver aquele problema, você já está saturado, aí é a gota d'água. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu vim aqui porque eu estou num momento de separação na vida e eu desenvolvi uma síndrome. Não, a separação é só a gotinha d'água. Pode olhar para trás que vem um monte de coisa lá que você vem brigando, que você vem com conflito interno, que você vem se cobrando, que você vem se martirizando, você vem se culpando. Então, gente, comecem a lidar com isso, principalmente vocês que colocaram aí a resposta obsessiva, né? Pode ser que vocês, nesse momento da vida, estão com isso? Pode ser, mas eu duvido. Eu acho que vocês são mais fixados mesmo no tipo libidinal obsessivo, onde quem manda energia para esse tipo de libidinal? O superego. É o superego que alimenta isso. Então, manda o superego ficar quieto, relaxar, fica tranquilo, solta o id um pouco mais, se permitam. Senão a vida fica muito dura. Gente, isso aqui passa muito rápido, viu? Vocês vão ver, eu não estou falando só do curso, o curso passa muito rápido mesmo, vocês vão ver que daqui a pouco vocês já estão formados. Mas a vida passa rápido demais. Para a gente ficar aí segurando amarras, preso a costumes, as tais crenças limitantes. É isso, é uma resposta do superego àquilo que se foi aprendido. Essa menina, por exemplo, trabalhava lá comigo, tem uma crença limitante de que não pode sujar a carteira, que deve se aposentar no primeiro trabalho. Se submete a tudo. Para quê? Para cumprir aquilo. É uma crença limitante. Solta as amargens. Não precisa. Não precisa estar preso, amarrado no canto. Vamos viajar. Vamos correr esse mundão aí. Vamos levar a vida mais leve. Assim como muitas psicopatologias que interessam a psicanálise.
tanto o id quanto o ego e superego fazem parte do nosso inconsciente. O ego e superego, no entanto, encontram-se também no consciente, enquanto o id permanece limitado ao outro nível, que é o inconsciente. Então, o id só no inconsciente. Estes se estendem até a parte submersa do iceberg, onde encontram o id, né? Então, o id, o superego, desce até o inconsciente, onde encontra o id. Se formos pensar na importância e influência do superego em relação às outras duas partes, poderíamos dizer que ele ocupa todo o lado esquerdo do iceberg em relação às outras duas partes, poderíamos dizer que ocupa todo... Perdão, peraí, me perdi. Se formos pensar na importância e influência do superego em relação às outras duas partes, poderíamos dizer que ele ocupa todo o lado esquerdo do iceberg, a parte imersa e submersa, enquanto o id, o ego e o superego dividem o lado oposto. Então, por isso que a gente tem, a grande maioria, tem o superego mais latente, falando mais em nós, porque ele ocupa na minha parte da psique, né, todo um lado. O outro lado que é dividido, né, entre id e o ego. Agora, o superego, ele ocupa todo um lado todo, né, nos 3 níveis. Então, é muito comum a gente ter aquilo que a gente chama de superego superlativo, né? Muito alto, muito duro, castrador, punitivo. Vocês vão pegar muitos pacientes assim. Já comecem a dar uma olhada em vocês. Então, comece a dar uma olhada em quem mora com vocês. Né? Se tiver criança, é muito interessante. Né? Veja ali como que o superego dela, como o id atua. Né? A criança ainda, o superego em formação, então é aquela coisa, por isso que a criança faz arte, faz bagunça. Né? O id ainda tem uma força grande ali na criança. Você fala para ela, ó, não vai fazer tal coisa, ela vai lá e faz. Ó, não corre, ela corre. O seu superego sabe que se correr, cair, vai machucar, vai te dar dor de cabeça, você vai ter que ir lá curar, levar para o hospital. O id da criança não está nem aí. Né? Então ele vai, corre, faz bagunça. Comece a observar os ids, egos, superegos que tem por aí. Né? Gente, eu vou parar por aqui, embora faltam alguns minutos para a aula, mas aí a gente pega o módulo 4, que é um módulo muito importante também. A gente entra no módulo 4 numa aula cheia para a gente não ter que interromper a matéria na metade do caminho. Tá bom? Se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa, vocês me falem, tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nero Orera, é você.